Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para você e falando sobre o Botafogo, né, meus amigos? Ganhou bem contra a equipe do tipo do Corinthians, dentro do Allianz, dentro do estádio Neoquímica Arena, né, na casa do Corinthians, na Arena Corinthians, conseguindo resultado positivo pelo placar de 1-0, é o terceiro colocado na competição no Campeonato Brasileiro e é a primeira vez que o Botafogo ganha na Arena Corinthians depois de 10 anos, né? E também, né, consequentemente, encerrando o tabu de 12 anos sem vencer o Corinthians em São Paulo. Então, é um resultado bom, justíssimo gol marcado pelo Júnior Santos e tendo aí o seu grande momento o Júnior Santos aí decisivo para concluir no fundo da rede do goleiro Carlos Miguel fazendo o gol. Então vamos falar aqui muito sobre isso aqui em nosso pós-jogo do Conversas Torcedor. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, ativando o sininho das notificações para você receber os vídeos em tempo real, também compartilhando para os seus amigos e deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, também acompanhando pelas redes sociais no Conversas Torcedor, e não esquecendo que temos aí o Conversas Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, e também do nosso programa ao vivo, todo sábado, na rádio NSC, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, todo sábado, às 11 da manhã, acompanhando pela DAIO, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, e também pelo YouTube do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua companhia, tá bom? Agradecemos a você de coração e acompanhando tudo sobre as informações do seu clube do coração, também acompanhando o esporte internacional e também a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior, que vai lutar pelo título da Copa América lá no United States, lá nos Estados Unidos, no United States, na terra do tio Sam, meu amigo. Com certeza que nós vamos estar acompanhando e muito a seleção brasileira em busca do título da Copa América, o torneio mais importante do ano entre seleções, tá bom? Mas vamos voltar aqui, pessoal, falando aqui sobre o Botafogo. O Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima sobre o Corinthians, né? Vencendo em São Paulo, colocando o time do Botafogo na terceira colocação com 13 pontos ganhos, né? O time do Bahia em segundo com 14 pontos, empatados aí em número de pontos com o Flamengo, né? E o Atlético Paranaense perdeu o jogo, né, contra o Fortaleza. E o time do Botafogo encostado lá nos líderes, né? Encostado lá nos líderes, encostado lá com os líderes lá na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então, gol do Júnior Santos, 17º da temporada. O triunfo foi o primeiro do Botafogo no estádio corintiano, inaugurado há 10 anos, em 2014, né? A última vitória foi contra a equipe do Corinthians lá em 2012, né? Se não foi a memória, foi 3-1 para o Botafogo contra o Corinthians, né? 3-1 para o Botafogo contra o Corinthians. Até o gol do Elkson fez o gol, né? Que principalmente colocando a equipe na terceira colocação, fez aí de um resultado negativo que o Corinthians, né? O resultado negativo que o Corinthians caindo, né? Para a zona de rebaixamento no Campeonato Nacional. Então, meus amigos, tivemos aí também uma disputa, que daqui a pouquinho eu vou falar aqui para vocês, sobre o fato dos dois irmãos, né? Dos irmãos Romero, que se enfrentaram, inclusive. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso aqui para vocês, sobre o assunto. Então, falando aqui, meus amigos, Corinthians e Botafogo, né? Que tivemos aí no Pacaembu em 2012, né? A última vitória alvinegra no estádio, né? E também falando sobre isso, pegando aqui nos estados aqui, então 3-1 pro Botafogo, 3-1 pro Botafogo. Aí sim, 3-1 pro Botafogo, que teve aí na época o Elgson, o Andrezinho, né, jogando na equipe do Botafogo, conseguindo aí, foi no dia 23 de setembro de 2012, olha só, quase 12 anos, né? Quase 12 anos aí por aí, né? Então o time do Botafogo conseguiu uma grande vitória e falando aí sobre os irmãos Romero, né? Pra gente falar aqui, que o segundo tempo entre as duas equipes promoveu esse encontro dos dois irmãos, né? O Oscar botafoguense entrou aos 18 da segunda etapa, 5 minutos depois, antes do Angel corintiano, né? Os irmãos já haviam atuado juntos em 132 oportunidades, né? Em passagens
pela seleção paraguaia, no San Lorenzo da Argentina e no Cerro Porteño do Paraguai, né? E agora se enfrentam pela primeira vez, né, como adversários. Então, falando aqui do primeiro tempo, o toque de bola das duas equipes sem muita produtividade, né, na partida, sem muita produtividade ofensiva, deixando o jogo corrido nos primeiros minutos, né? O time do Corinthians tentou movimentar as peças, né, do setor ofensivo, principalmente aí com jogadores que são importantes, né, do setor de ataque. Por exemplo, que até na partida tiveram aí no jogo no Itaquerão, por parte do Corinthians aqui, do Rodrigo Garro, né, do Igor Coronato, o Wesley, né, no setor de ataque, né, e do Yuri Alberto, que é mais centroavante, né, do mais centroavante por isso. Então, meus amigos, e o Botafogo não dando os espaços, por conta que a defesa do Botafogo tá muito sólida, né? Sabe por quê? Porque o Arthur Jorge encontrou a sua zaga ideal para conseguir fazer, né? Para tentar conseguir jogar, né? Estou falando do Bastos e também do Lucas Halter, né? Jogadores que saibam fazer a saída de bola muito bem, e isso acalma a defesa, inclusive, né? E a primeira chance do Botafogo foi aos 17. O Marlon Freitas apareceu em boa posição de dentro da área, né, do Corinthians, para aproveitar o cruzamento, mas errou a cabeçada e quase sempre para a direita, né, com o Luiz Henrique para tentar conseguir as investidas, levando perigo em mais um lance, né, de cruzamento. E aos 28 minutos, dessa vez, desperdiçado pelo Danilo Barbosa, que não conseguiu completar a jogada. E pelo lado do Corinthians, que teve a ousadia, né? Que teve a ousadia de buscar mais ataque com o Wesley, né? Também parou na marcação adversário, o lateral esquerdo, o Hugo do time do Corinthians. Também teve uma tentativa de cabeça defendida pelo John no primeiro tempo. E na segunda etapa, teve as substituições aí do segundo tempo, inclusive aí que teve aí no Corinthians, né? Que teve aí o Gustavo Silva, né? O Mosquito, entrando no lugar do Wesley. E teve aí a equipe do time da equipe do time do Corinthians, teve uma alteração no intervalo, e que o Botafogo voltou para o segundo tempo, dominando as principais ações do jogo, né? E até os 10, o Botafogo ficou com mais posse de bola, ficou com a bola no campo de ataque, e teve a chance com o Savarino para fazer o gol, né? E em finalização defendida pelo Carlos Miguel, e 3 minutos depois, o lance do Botafogo, que resultou em gol, né? Que fez justiça, né? E o Júnior Santos, né, recebeu o cruzamento rasteiro do Cuiabano pela esquerda e completando a jogada para fazer o gol 1-0. E em vantagem, né, o Botafogo teve aí o campo para os contra-ataques, para fazer os contra-ataques, e não conseguiu aumentar a vantagem, né? Teve aí as chances também com o próprio Júnior Santos, que não conseguiu aproveitar. E aí o Corinthians teve as substituições aí da equipe, né? Com o Romero, né? O Ângel Romero, né? Teve aí na entrada para a saída do jogador o Breno Bitton, e teve aí a entrada do Valdo Vera no lugar do Mateuzinho. E aí, né, o irmão do Ângel, né, o Oscar Romero, entrou no lugar do Luiz Henrique, o Tiquinho voltando ao time do Botafogo, né, no lugar do Savarino, o Gregory no lugar do Danilo Barbosa, do Yarley no lugar do Júnior Santos, e o Tietchan no lugar do Hugo, né, no lugar do Tietchan. Então, meus amigos, para tentar conseguir fazer, e principalmente aí, do Júnior Santos, que não aproveitou em 2 oportunidades, e aí o empate corintiano quase saiu aos 40 na etapa final com o Yuri Alberto, né? Que bateu cruzado, bola bateu na trave, antes mesmo de a bola bater na trave, teve o desvio do John, né? E depois o Romero, corintiano, né? Teve a oportunidade dentro da área e chutou para fora. Então, meus amigos, o time do Botafogo conseguiu no resultado importante, né? Conseguiu no resultado um resultado mais do que importante para as ações do time do Botafogo, né? Isso que fortalece demais a equipe, né? Isso tem aí um embalo de vitórias, né? Depois aí de classificações, inclusive, na Libertadores e Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil ganhou contra o Vitória, fora de casa, empatou sem gols contra o Júnior Barranquilla, mas venceu no jogo contra a equipe do Corinthians. Então,
é um embalo muito grande aí para a equipe do técnico Arthur Jorge, que está começando aí muito bem o seu trabalho e tendo aí os bons resultados que estão aparecendo dentro do General Severiano, inclusive. Temos aí o Clássico Vovô na próxima terça, às 20 horas, no Newton Santos, Botafogo e Fluminense, Clássico Vovô, inclusive. Em Goiânia, Corinthians vai enfrentar o Atlético Goianiense às 19 horas, no mesmo dia, tá bom, pessoal? No mesmo dia, temos aí os jogos do Campeonato Brasileiro na 8ª rodada do Campeonato Nacional. Certo? Muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais um pós-jogo. E é isso aí, pessoal. Muito bem, estamos encerrando aqui no nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, se inscrevam no canal do YouTube do Conversas de Torcedor, compartilhem nossos vídeos, ativando o sininho de notificações e deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas de Torcedor. E não esquecendo que terças e quintas, às 18 horas, temos aí o Conversas de Torcedor Notícias e às 11 da manhã de todo sábado o nosso programa Conversa de Torcedor ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelo YouTube, pela rádio nsc.com, pela rádio nsc.com, rádio nsc.com e também pela Rádiosnet, para você ficar muito bem informado, tudo sobre o futebol carioca e principalmente aí pelo esporte internacional e além também da seleção brasileira de Dorival Júnior. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor no canal do YouTube. Até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor aqui no YouTube. Falou, galera!